Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 21 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Procedimento simples, é só você passar aqui o cursor no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se se estiver aparecendo essa imagem para você, que ao passar o cursor em cima vai aparecer a opção de se inscrever, é só clicar nessa opção e deixar o sino das notificações ativadas para que você seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Além disso, para que você receba no seu celular ou no seu desktop todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações que teve atualização no pregão de hoje, a carteira de ações exponencial e também a carteira de ações, a carteira perspectiva, que é uma carteira mensal, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para sempre buscar receber todas as informações, aí, acompanhamento em tempo real de todas as operações, consequentemente testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. A gente já está visualizando aqui o Ibovespa com boa alta no pregão de hoje, dentro agora do leilão de fechamento. Além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Depois vem para PTR4, Vale 3, SUSB3, BIF3, BRFS3, ITUB4, a BEV3 e, por último, SLC3. Lembrando, se no decorrer dessa análise ela estiver sendo útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura de mercado, deixe seu like, seu joinha aqui, eu agradeço de imediato. Então, no Ibovespa, primeiro a gente tem alta superior a 1%, está dentro do leilão, pode alterar um pouco essa variação, caminhando aqui para anular a formação de um topo. É lógico que se eu fosse pedir algo para o índice em termos de relação risco-ganho, em termos de operação que tende a evoluir mais, o meu pedido seria ficar mais alguns dias aqui de lado para depois gerar todo esse rompimento, aumentando a probabilidade de romper o topo histórico e andar mais. Porque rompendo aqui desse momento, reduz no meu modo de ver uma perspectiva de poder ganhar muita força para cima. Ou seja, seria menos provável, não que não vá acontecer, falando sempre em termos de probabilidade. Mas já é um bom fechamento, porque o Ibovespa vai vindo para um fechamento, provável que feche acima dessa máxima aqui de 105.632 pontos. O desafio agora seria 106 mil pontos, número redondo, e lá basicamente a região aqui de máxima histórica, que é 106.650. Então, muito próximo. Falando em termos percentuais, o que significa romper de novo a máxima histórica? Significa dizer assim, o Ibov precisa gerar mais um pregão aí subindo 1%, que se hoje está subindo 1%, se amanhã sobe 1%, nova máxima histórica para o índice Bovespa. Então, percentualmente seria isso. Indo agora aqui para os futuros, deixe seu like, seu joinha. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Tínhamos o índice futuro travado aqui embaixo dessa região, que a gente falou isso pela manhã. Se vem para cima dessa região aqui, se volta para cima desse patamar, foca em compra. Fundo ascendente, acima da região dos 105.825 e tinha um patamar de 105.740 que eu falei dentro da live de hoje, da parte das 10h45, deixei bem claro, se voltar para cima dessa região aqui, o foco maior é buscar operações de compra de fundo ascendente, seja no gráfico de 10 minutos ou pelo gráfico de 5 minutos, ou seja, faz um recuo, gera ali retorno na média, gera sinalização de alta, foco em tentar pegar o próximo movimento de subida, o mercado dando indícios de força por parte dos compradores em cima de um nível importante que era de vendedores, de resistência, e agora funcionando como um patamar fortalecido aí pelos compradores, jogando o preço lá para cima. Para o próximo pregão, a gente pegando aqui o gráfico de 60 minutos, está com um movimento mais longo para cima, em cima no patamar de resistência. Então, risco um pouco maior para a operação na ponta compradora ainda, mas ainda encaixa mais buscar a operação de compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, recua, gera sinalização de alta, fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Menos pivô de alta no meu modo de ver, porque já andou muito para cima no G60, começa a ficar a relação risco-ganho mais favorável para a operação na ponta compradora. Na ponta vendedora, se abre subindo, ganha mais força para cima e fica um pouco mais esticado do preço para a média, traz a possibilidade no gráfico de 10 ou de 5 minutos avaliar a chance de venda contra a tendência, de perda de mínima depois de um movimento maior para cima, se afastando da média móvel de 13 períodos. A outra alternativa seria guardar o gráfico de 60 ou de 30 minutos, gerar algum sinal de topo de perda de mínima ascendente
para aumentar a chance de buscar um topo descendente, uma venda de topo descendente num gráfico de 10 ou de 5 minutos em termos de operação de venda. Então, para buscar essa operação de venda, ficaria mais focado em venda após perder a mínima ascendente no G60 ou no G30 para fazer venda de topo descendente no G10 ou no G5. Ou, como eu falei, a venda de contra-tendência teria que abrir para cima, esticando mais o gráfico para cima, se afastando mais do preço para média. Nesse momento, o afastamento do preço para média não chega 2 vezes a volatilidade média. Então, o ideal seria chegar a 2 vezes a volatilidade média do gráfico de 60 minutos. Ou seja, o que nós temos de volatilidade média nesse momento? Que eu já falei sobre volatilidade, tem um vídeo de aprendizado aqui chamado True Range aqui no canal, vale a pena assistir. Nesse momento, a volatilidade média do gráfico de 60 minutos, no gráfico de 60 minutos, a volatilidade média é de 340 pontos, ou seja, em média oscila 340 pontos para cima ou para baixo, considerando a média dos últimos 10 candles. Então, se afastar o preço, estiver afastado para a média móvel exponencial de 13 períodos 2 vezes essa volatilidade média, reforça a chance de estar afastado da média. Nesse momento aqui, temos um afastamento aqui em torno de uns 575 pontos, ou seja, se afastar uns 680 pontos, fica mais para se buscar a operação de venda contra tendência, através até de um gráfico de menor periodicidade. Indo agora para o dólar, no dia de hoje, o dólar foi lá acima da média e não conseguiu permanecer acima da média, ou seja, demonstrando ainda força por parte dos vendedores, está dentro de um movimento de queda, não gerou sinal de fundo, gera sinal de fundo se superar a máxima de hoje a partir do próximo pregão, que seria superar os 456. Então, o dólar, por enquanto, vamos ver como é que vai fechar o dia, mas por enquanto está abaixo ali da média móvel de 13 períodos, seguindo na característica de movimento de baixa. Se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, nós temos aqui uma formação de topo e movimento de queda. Topo aqui dentro desse processo, dentro desse movimento de queda, sobe, gera esse sinal de topo, focando mais em operação de venda, ou seja, mantendo-se dentro desse cenário para o próximo pregão, foco maior, ou seja, enquanto se mantiver principalmente abaixo dos 440,5, foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria esse o maior foco. Olhando até para o gráfico de 10 minutos, ó, essa região aqui dos 340, essa região aqui de antigo suporte. Então, voltou aqui para cima, gerou sinalização de topo descendente mais para a ponta vendedora. Ficou aqui de lado, gerou sinalização de pivô de baixo também mais para a ponta vendedora de day trade. Para se buscar a operação de compra, teria que acontecer o quê? Um movimento contrário aqui, algum sinal mais forte de alta, para se buscar a operação de compra, preferencialmente acima da região dos 440,5, ou seja, a região que era de topo anterior, que fechou uma vez abaixo, volta para cima, que aqui virou um patamar de resistência, que ficou travado como resistência, quando fecha uma vez acima já volta para baixo, enfim, tem que trabalhar acima desse patamar e gerar sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para se buscar mais operação na ponta compradora. Nesse caso aqui, o cenário está um pouco mais para a gente trabalhar na ponta vendedora de day trade no dólar, a partir do próximo pregão. As ações, a PTR4, a gente tem um dia aqui de alta de 0,62%, pode alterar no fechamento do pregão. Observando aqui que ela fechou 2 pregões abaixo de um patamar ali de antiga resistência, suporte, que poderia ser suporte, mas já estava funcionando de novo como resistência. Está voltando para fechar para cima dos 27,70, vamos ver se fecha acima. Leilão aqui ainda tem bastante minutos aqui para fechar o leilão, mas por enquanto está fechando aqui para cima, né? Na faixa dos 27,77, está apontando para fechar acima. Para buscar a operação de compra, quais seriam as alternativas? A que mais me interessaria? Se ficar mais alguns dias de lado e gerar o sinal de pivô de alta. Sendo um pouco mais agressivo, já comprar o rompimento aqui dessa região de R$28, superação dos R$28. Quando eu falo ser mais agressivo é porque está muito dentro da zona de resistência do gráfico semanal. A outra forma seria simplesmente, vou comprar a superação da máxima desse candle e trabalhar com stop aqui embaixo. Me chama mais atenção fazer esse tipo de entrada um pouquinho mais afastado da região mais importante de resistência do ativo, que é a região ali para cima dos R$28 até a região dos 28,35, por volta de 28,35. Então, o que chamaria mais a minha atenção em termos de operação de compra no ativo. Então, se for falar em termos de torcida, seria ter esse movimento para baixo, ou mesmo um movimento lateral, para ainda no decorrer dessa semana, lá para quarta ou quinta-feira principalmente, buscar essa entrada aí até de pivô de alta no ativo a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo.
Na Vale 3, o dia de hoje apresentando boa alta de 2,3%, dando indícios de um fundo ainda ascendente. O último fundo ascendente está aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Vai lá, está gerando fundo ascendente vindo para um fechamento acima da média, mas ainda não, dentro da minha metodologia, ainda não está encaixando essa entrada. Pode ser que para a sua estratégia encaixe essa compra aqui na superação da máxima de hoje, de pregão de sexta-feira, tentando pegar o próximo movimento de alta. Dentro das minhas estratégias ainda não se encaixa, ativo ainda desalinhado em relação às médias, no gráfico semanal ainda abaixo ali das médias, ainda abaixo aqui dessas médias, ainda dentro de um grande candle de baixa, ainda abaixo dessa região aqui de resistência, enfim, uma operação que traz um risco um pouco maior. Pode ser que pelo gráfico de 60 minutos busque ali alguma alternativa de entrada, mas de imediato o ativo pode ganhar essa força para cima, mas eu estaria de fora, dentro, logicamente, seguindo a minha estratégia. Então, lembrando, superação da máxima de hoje, que é de 47,18, que é igual à máxima do pregão de sexta-feira, reforça um pouco mais a chance de subida da Vale 3. Qual seria o desafio dessa ação? Tem um gap aqui de baixo, de corpo, na faixa dos R$ 47,91. E depois disso teria um outro nível ali de resistência na faixa dos 48,64 e mais acima o topo mesmo em 48,92. SUSB3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão passado, no pregão de sexta-feira. O ativo gerou aqui um movimento que rompe aqui esses topos anteriores, volta ali para testar essa linha de tendência de baixa aqui como um patamar de suporte, também esse fundo aqui, esse topo anterior como um patamar de suporte e gera a sinalização de um fundo ascendente, de se ter um movimento de alta. É um ativo que eu abri essa compra de swing trade no pregão de hoje e que também coloquei no pregão de hoje, na abertura aí do pregão, esse ativo na carteira exponencial de ações. Para quem está dentro do canal do Invest no Telegram, recebeu aí essa nova carteira exponencial de ações. Então, olhando aqui para os dados dessa entrada, 34,46, região ali de entrada, 33,62 o ponto de stop dessa operação, 34,46 é a superação da máxima do pregão de hoje, o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, 33,62. Isso proporciona um stop de 2,44%, se der errado, perde ali 2,44% na operação. Então, é o risco dessa operação. Objetivo em 36,56, alocando 15% do capital total nesta operação. Temos também aqui uma operação, recomendação de compra em BIF3, que fechou aqui perdendo um pouco de força. A ação está dentro de uma tendência um pouco mais indefinida, mas gerou aqui um patamar, um sinal de fundo no pregão de hoje. Fechou a primeira hora de pregão bem, gráfico de 60 minutos, fechou a primeira hora de pregão bem. Recomendei essa entrada no fechamento dessa primeira hora de pregão, antecipando até a superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada e na segunda hora de pregão que ela foi executada, ela já subiu, pelo menos até o fechamento, 1,91%. Ou seja, chegou a subir do ponto ali recomendado para a entrada, 2,1%. Perdeu força no decorrer do dia. O que seria interessante? Ela voltar aqui para cima desse patamar, não foi legal ela ter voltado muito para baixo dessa região. Ela voltar a fechar acima dessa região aqui por volta dos R$ 10,57, gerar nova máxima no candle seguinte. Vamos ver como é que ela abre aí o próximo pregão. Fato que o nosso stop está abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, que foi de R$ 10,30. Colocando aqui o ponto da entrada, R$ 10,48. Fechamento dela foi R$ 10,50, 2 centavos acima do nosso preço de entrada. R$ 10,29 ponto de stop, 1,81% risco dessa operação. Objetivo por volta dos 10,86 e alocando 20% do capital total nessa operação da BIF3. BRFS3, sinalização forte de alta no pregão de hoje, alta de 4,43%. O ativo fechou muito bem o pregão de hoje. Consequentemente, vai dando indícios de final da sua tendência de baixo. Basicamente, já anulou a tendência de baixo quando faz aqui esse forte movimento de subida. Aqui essa máxima é 37,74, essa aqui 37,75. Então, em termos de oscilação até em fechamento, já quebrou o último topo descendente, a sequência de topos descendentes no gráfico diário. Então, anulou a tendência de baixa. Só que ela ficou com um candle grande, né, para um stop, colocar um stop aqui embaixo. Então, o ponto que eu vejo ainda com bons olhos, né, ela superou a máxima da semana passada, ou seja, gerou um sinal, está dando um indício de fundo no gráfico semanal, apesar de ser um fundo descendente, uma correção aqui basicamente em 2 etapas, em cima da média móvel de 3 períodos. Então, é um sinal bem positivo. Logo,
Se não for buscar entrada a partir desse grande candle de alta com stop abaixo da mínima, a outra alternativa seria avaliar correções no intraday, principalmente pelo gráfico de 60 minutos, para se buscar entrada de fundo ascendente nesse papel. E, logicamente, quando eu falo fundo ascendente, preferencialmente acima de 37,10. Indo aqui para YouTube 4, ativo que fez também um candle muito bom de alta no pregão de hoje, 1,64%, subiu, corrigiu, está aqui se sustentando em cima da média, tem aqui resistência imediata já na casa dos R$ 34,86, depois R$ 35,13, outro nível de resistência. Para mim ainda não encaixou a entrada, apesar do candle grande de alta, o stop ficaria grande, a resistência muito em cima da zona de resistência do topo anterior. Então, relação risco-ganho desfavorável. Da mesma forma que eu estou comentando em Brasil Foods, também ativo no mínimo para avaliar uma movimentação mais fraca de correção no gráfico intraday que possa proporcionar uma entrada com a melhor relação risco-ganho, com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do preço pelo gráfico diário, e aí, ou seja, focando lá no movimento que pode levar o papel para uma zona de resistência mais relevante, aqui no caso da YouTube, lá na casa dos 35,66. Ambev, dia de hoje, boa alta, engolfo de alta no gráfico diário, sinal de fundo ascendente em cima do patamar de suporte que já foi aqui um fundo anterior. Então, a sinalização positiva ainda não está em tendência de alta, mas está dando indício de retomar sua tendência de alta no rompimento de 19,05. Aí são algumas alternativas de entrada. Vou entrar por esse engolfo de alta, candle também grande. A tendência ainda está indefinida. No gráfico semanal também um ativo dentro de um processo ali mais lateral em relação às médias, está ficando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, mas podendo proporcionar um sinal de fundo também ascendente no semanal. Olhando para o mensal, que chama um pouco mais a atenção no gráfico mensal é que ela está acima, para quem já viu as análises especiais da Ambev, ela está acima dessa região aqui importante de resistência, que observe como funcionou aqui como um patamar de resistência novamente e agora passa a funcionar como patamar de suporte, por isso está se sustentando acima desse patamar. E hoje gerou um sinal de alta no ativo. Então, alta aí de 1,71%, engolfo de alta, superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de subida do preço. Isso mais ainda se superar a máxima desse topo aqui, 19,05, retomaria a tendência de alta de curto prazo. Ainda não vejo assim uma tendência tão forte num primeiro momento, por estar dentro desse movimento de queda. Então, um ativo que no G60 já até proporcionou um pivôzinho de alta. Ó. Anulou a tendência de baixa, anulou aqui a tendência de baixa e já gerou aqui um pivô de alta, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida. Para quem está comprado, já daria para trabalhar ou com stop ou abaixo da mínima de hoje, ou pelo G60 até abaixo ali dos 18,74 em 18,73 do último fundo ascendente do G60. Depois vamos falar aqui de SLCE3, só em relação ao Ambev, né? Acima dessa região dos 19,05, que é uma resistência, o outro nível vai ficar na faixa dos 19,21 e R$ 19,37. E o ponto mais relevante ali para cima seria essa região de topo por volta dos R$ 19,60. SLCE3, alta de 5,38%. Tá? Ativo gerou um mega pivô de alta no gráfico diário, ponto positivo, fato. E deixando para trás aqui um patamar que é para funcionar agora como suporte, é para funcionar no sentido de sustentação da sua tendência de alta de curto prazo. A região ali dos 17,91 a 17,82. Ultrapassa outra região de resistência e agora mira uma região que é muito mais pesada em termos de resistência, que tem vários topos anteriores. Essa região aqui, que é uma região já muito próxima, na faixa dos 18,69, e depois um patamar mais lá na faixa dos R$19. É importante ressaltar que pelo gráfico mensal é um ativo que está travado em cima de um nível de resistência que é a média móvel de 13 períodos por volta dos R$19, um pouquinho acima dos R$19, 19,12, um pouquinho acima dos R$19. E no gráfico semanal fica muito mais visível a região que esse ativo tem de antigo suporte e que é um patamar, ou seja, de fundos anteriores, que era a região de suporte, que agora passou a funcionar como um patamar de resistência. Então, esse papel, apesar da retomada da tendência de alta no gráfico diário, o cenário gráfico que mais me interessaria em planejar operações de compra de curto prazo, swing trade ou mesmo de position trade pelo gráfico semanal seria acima desta região aqui, ó. Ou seja, preferencialmente o ativo gerando sinalizações de alta no gráfico diário acima da região de R$18,83 a R$19. Seria algo mais relevante
em busca dessa operação aí na ponta compradora no gráfico diário. Para quem está comprado, é fato, traz a chance de trabalhar com um stop abaixo da mínima do candle de hoje ou mesmo do gap de alta do pregão de hoje, que seria o stop em 17,66 ou em R$ 17,81. Seria outra alternativa de stop dessa operação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.